Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e os três Coringas da DC chegaram com o pé na porta, morrendo, aparecendo outro. Coitado do Batman. Já faz um tempo desde que a gente descobriu que o Batman enfrenta não um, mas três Coringas, através de toda a sua jornada pelos quadrinhos. Isso nos foi revelado durante a saga da Guerra de Darkseid, em 2015. Na trama nós vimos o Batman sentando na poltrona Morbius, artefato usado por Metron para viajar no espaço-tempo. Isso fez com que o morcegão se tornasse um ser onisciente, com conhecimento sobre diversas linhas temporais. E com esse poder todo, ele se aproveita e pergunta à cadeira qual a identidade do Coringa, e ficou em choque. Não pode ser! E a gente descobre que eram três Coringas. Essa saga aí aconteceu logo antes do Renascimento, que foi o surgimento de um novo universo, substituindo os Novos 52 e inclusive promovendo o encontro entre a Liga da Justiça e os personagens de Watchmen. Desde que isso aconteceu, foi prometida uma saga explicando essa história aí de três Coringas. Já faz um tempo que esse anúncio rolou, mas finalmente essa semana saiu a primeira edição e realmente... tem coisas boas e tem coisas... não sei não, hein? A história começa com o Batman voltando desesperado pra Batcaverna, tão desesperado a ponto de atropelar a lápide dos seus pais. E esse desespero é porque ele tá gravemente ferido por causa de um ataque do Pinguim, precisando que o Alfred o socorra rapidamente. E quando ele tira o capuz, a gente vê diferentes cicatrizes pelo corpo do Bruce Wayne, cada uma ganhada num confronto contra um clássico vilão, inclusive muitas vezes contra o Coringa. Isso aí por si só já é muito empolgante, porque é uma homenagem aos 80 anos do personagem nos quadrinhos e nos reforça porque ele é tão importante. É um herói tão amado. E ainda enquanto estava tendo seus ferimentos curados, nós vemos na televisão uma notícia de que o Coringa cometeu mais uma chacina, dessa vez contra a família de criminosos Moxon, a mesma família que estava por trás do assassinato dos pais de Bruce. E isso resgata um dos elementos mais importantes do Coringa, que é contra o crime organizado. Inclusive ele ataca algumas famílias importantes de criminosos nas suas primeiras aparições nos quadrinhos. Esse conceito inclusive foi adaptado ali para o filme O Cavaleiro das Trevas, onde nós vimos o Coringa intimidando todo mundo naquela reunião de cabeças do crime. Porque o negócio do Coringa é o caos, não é esse negócio de organizaçãozinha não, meu irmão. E é aí que nós temos o primeiro Coringa apresentado nessa saga, o Criminoso. Apesar de ter essa história toda da Guerra de Darkseid, não é importante sair lendo isso tudo para entender essa história aqui. A história dos três Coringas nessa HQ é bem fechada, apesar de ter algumas referências a histórias clássicas dos personagens. Só que mesmo essas referências são autossuficientes, servem mais como uma homenagem. Até porque esse quadrinho aqui faz parte do DC Black Label, é um selo próprio de quadrinhos da DC que é focado em um público adulto. Ou seja, ao mesmo tempo que nós vamos ter aqui cenas bem violentas, tudo a ver com o Coringa, também vamos ter histórias que são isoladas, são fechadas, não são necessariamente conectadas a outras histórias do universo DC. Seguindo a descoberta do primeiro Coringa, nós vemos a Bárbara Gordon se exercitando numa academia, correndo em uma esteira. Quem diria que uma pessoa da Bat-família frequenta a academia como todo mundo, hein? Eu achava que fazia um crossfit na garagem, alguma coisa assim. Mas tudo bem, porque ela se depara com outra notícia de que o Coringa assassinou um comediante famoso por satirizar o Batman. E em meio a várias memórias dela do encontro que teve com um vilão anos atrás, que inclusive a deixou paraplégica por um tempo, nós conhecemos o segundo Coringa, o comediante. Tá dando pra sentir que é uma referência atrás da outra a diferentes histórias e arcos clássicos do Homem-Morcego.
O próprio comediante lá é uma referência a um personagem dos quadrinhos. Isso que aconteceu com a Bárbara Gordon aconteceu durante a história da Piada Mortal. É uma série de homenagens misturadas em uma história só. E é inclusive interessante ver que essa versão do Coringa de A Piada Mortal, que era para ser uma história isolada, separada de tudo, não tá aqui e faz parte de um desses 3 Coringas também. Foi na Piada Mortal que inclusive nós vimos uma suposta origem pro vilão. Era um comediante que entrou pro mundo do crime e por causa de um acidente acabou virando Coringa. Um pedaço dessa história foi adaptada no filme do Batman lá dos anos 80 e outro pedaço foi adaptado no filme Coringa do Joaquin Phoenix. E por fim nós vimos o Capuz Vermelho deitando a porrada em um monte de capanga do Coringa procurando alguma informação do paradeiro do vilão. E no meio daquela violência toda, o Jason Todd se lembra como ele sofreu nas mãos do Coringa e acabou se tornando esse anti-herói, o Capuz Vermelho. Jason Todd, pra quem não se lembra, é o segundo Robin. Ou melhor, era o segundo Robin. E essas lembranças todas definem pra gente o terceiro Coringa, o Palhaço. E com todos esses personagens estabelecidos, nós descobrimos que os 3 Coringas estão trabalhando juntos. E mais, eles querem que o Batman saiba disso. As suspeitas começam com o anúncio de um crime que aconteceu nas indústrias químicas Zeiss, também causado pelo Coringa. E quando chegou na cena, o Batman se deparou com os corpos de 3 caras que estavam caídos e tinham sido expostos aos produtos químicos, ficando com uma aparência parecida com a do Coringa. E para completar esse drama todo, esse teatro, o Coringa ainda vestiu esses 3 caras com as roupas do Capuz Vermelho, não o Capuz Vermelho Jason Todd, mas sim o Capuz Vermelho da Gangue dos Capuz Vermelho, do qual o comediante falido fez parte lá na história da Piada Mortal. A primeira coisa que o morcegão pensa é: peraí, não pode estar havendo tantos crimes assim com o Coringa, devem haver impostores aí no meio. Só que logo ele desiste e vê, não, tem mais de um Coringa mesmo. Só que além de ter matado aqueles 3 caras e ter feito aquilo tudo, o Coringa ainda roubou um caminhão cheio dos produtos químicos que transformaram ele no vilão. E é aí que o negócio fica mais intrigante. Pera aí, uma dúvida que me levantou aqui é: por que essa indústria de produtos químicos continuou produzindo o mesmo produto químico que transforma qualquer pessoa em um Coringa? Não é sacanagem isso? Tem uma fábrica de Coringa funcionando lá nos Estados Unidos e ninguém para aquilo, ô Batman. Nunca pensou não em fechar essa fábrica aí não, caramba? Oh, pelo amor de Deus, ninguém pensa. Mas então nós vimos os 3 Coringas reunidos trabalhando juntos e o plano maléfico deles é criar um novo Coringa que é pior, é mais mau, é mais sinistro do que eles 3. E eis a hipocrisia, porque peraí, o Coringa não é contra o crime organizado? Tá aí se organizando com seus pares? Peraí, cara, é hipócrita, sobe aquele meme ali. É enfim a hipocrisia, eu falei o nome do meme errado, eu tô muito desconectado com essas coisas de jovem. Obrigado aí, produção. Enquanto o criminoso e o comediante saem em busca de um candidato em potencial, o palhaço vai preparar o local de transformação do novo palhaço do crime, que é o aquário de Gotham. Que bonitinho, vai transformar o coleguinha no aquário. E mais uma vez nós temos uma referência a mais um ato clássico do Coringa, aquelas maluquices dos quadrinhos antigos. Simplesmente o Coringa chega e despeja os produtos químicos dentro do aquário, transformando os peixes todos em versões diferentes do Coringa, até um tubarão. Aparece Tubarão Coringa. Obviamente o Batman, a Batgirl e o Capuz Vermelho descobrem que o palhaço do crime tá lá. Então eles vão até o aquário de Gotham, se deparam com aquela peixaiada bizarra toda, além de um monte de capanga do Coringa também. E os capangas, inclusive, trazem junto outro grande vilão dos Coringas, que na verdade é o sidekick do Coringa, o Gag, um dos primeiros ajudantes do Coringa, bem antes da Arlequina, inclusive pode ter sido uma referência a ele no filme Coringa do Joaquin Phoenix, aquele anão lá, ó. Me responde aí, o Gary do filme é ou não é uma referência ao Gag? Tubarão Coringa, Tubaringa.
Parece nome de refrigerante. Chute, porrada, bomba. É claro, coitado, o gag não dura muito porque ele é devorado pelo tubarão coringa, chamado aqui de tubaringa. Ô Gui, você escreveu tubaringa aqui no roteiro? Isso parece um nome de refrigerante vagabundo. Gostei, tá aí, ó. Vamos tomar um tubaringa. E quem aparece no fim das contas é o próprio Coringa, só que também não rende muita coisa, já que também é derrotado. O Batman tipicamente prendeu o vilão numa cadeira e deixou a Batgirl e o Capuz Vermelho ali vigiando o vilão. Porque afinal de contas ele havia recebido uma ligação do Comissário Gordon, e quando o Comissário Gordon chama, é pra ir, colega. E mais uma vez a ingenuidade do Batman fica evidenciada. Peraí, o cara com tantos anos de combate ao crime não aprendeu que esse negócio de deixar o vilão preso no lugar que depois volta a dar errado? Sempre dá ruim. Ainda mais o cara não pensou, deixou ali junto com um Capuz Vermelho, um anti-herói vingativo pra caramba que, óbvio, não ia ficar de boaça ali protegendo o Coringa, não ia. Que a gente já esperava que acontecesse, de fato aconteceu. O Coringa ficou provocando Jason Todd, que decidiu matá-lo. A Batgirl até tentou impedir jogando um batirang, só que errou, e com um tiro o Capuz Vermelho matou a queima-roupa o Coringa. Rola aquele drama, Batgirl, você não me impediu porque queria que eu matasse ele, lero, tanto faz, a verdade é que o Coringa morreu, já era, ainda bem que tem mais 2 de backup, e sabe lá mais quantos Coringas eles podem criar. Caramba, é só despejar um produto químico em qualquer lugar que cria um novo Coringa, qual é o esforço? Por que eles não preparam uma bolinha de água, sabe quando você pega uma bexiga, uma bola de assoprar, e enche de água, joga nos outros? Pronto, o Coringa só precisava fazer isso e jogar no Batman. Acabou, criou o Batman Coringa lá de Dark Knight's Metal, resolveu. Mas a forma como essa história está sendo contada tá de fato muito envolvente. Eu tô curioso para saber como isso vai se desenrolar e quem vai ser transformado no novo Coringa. Caraca, será que vai realmente ser o Batman o próximo Coringa? E essa história toda vai ser meio que a origem do Batman Coringa que apareceu em Dark Knight's Metal? Claro que ele já tem a origem dele lá, mas enfim, vamos ter que esperar pra ver. Se você tá curtindo esse vídeo, se inscreve e ativa as notificações, porque a gente tá sempre falando aqui das histórias em quadrinhos e dos filmes de super-herói. Aqui do lado tem um vídeo que você pode curtir, clica aí e assiste. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ei!